Glória a Deus. Saudamos a todos com a maravilhosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus Santo, o Deus Todo-Poderoso, pelo poder da sua palavra, falou Deus e tudo se formou. Pelo seu eterno poder, Deus tem sustentado a obra da sua criação. E a Bíblia diz, quando tudo estava pronto, tudo que Deus fez foi abençoado, é bom. E Deus falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E a Bíblia diz que Deus colocou a mão no barro e dele formou o homem. Para dentro do homem soprou o fôlego da vida. Deus fez isso. E a Bíblia diz que o homem se colocou de pé, um ser vivente. E a Bíblia diz que Deus formou o homem para o louvor da sua glória. De eternidade a eternidade, o Senhor é Deus, o Santo de Israel. O Senhor é Deus, o Deus que nos ama. Deus é amor, e Ele te ama. Deus é amor, e este amor, de uma forma tão maravilhosa, Jesus humilhou-se à forma de homem, porque em tempos passados Adão pecou. E a Bíblia diz que por ele o pecado entrou no mundo, e pelo pecado o poder da morte veio. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas Deus dos céus, Ele te conhece, Ele te vê. E o que é maravilhoso, o salmista no Salmo 139 nos fala: o ser humano está caminhando e Deus está esquadrinhando seus pensamentos. Deus te conhece, e isso nos vem ao coração. O administrador, o prefeito de uma cidade não conhece os seus habitantes, o governador não conhece os seus habitantes, o presidente da república não nos conhece, o presidente da maior nação sobre a face da terra, os Estados Unidos, Joe Biden, não te conhece, não me conhece. Mas há um Deus tão poderoso, tão grande, te conhece. Ele contou os teus passos, Ele contou os fios de cabelo da tua cabeça. Antes que a palavra saia da sua boca, Ele já sabe. É este Deus que tudo pode e tudo sabe, porque Ele é onisciente. É esse Deus que nos ama, e o amor de Deus nos foi revelado. Jesus Cristo, a expressão máxima deste Deus, que nos deu o seu único Filho, porque o homem, longe de Deus, ele está morto em seus delitos e pecados, sem comunhão com Deus, longe dos concertos de Deus, sofrendo
Porque quando o homem está longe de Deus, ele está junto do diabo. São essas as duas escolhas que o homem tem que ter e decidir durante a sua vida. A partir do momento em que um ser tem consciência do bem e do mal, ali pelos 7, 8 anos de idade, a partir dali você tem que tomar uma decisão. Se os teus pais conhecem o Deus vivo, você é instruído nos caminhos do Senhor. Mas se você tem um lar onde Jesus não habita, a sua vida vai transcorrer no caminho do mundo, guiados por pensamentos maus, atitudes más, escolhas erradas, caminhos perversos. Esse é o resultado de uma vida. Mas durante este percurso, o Senhor Deus, Ele vai falando ao teu coração, porque o propósito do Senhor é de te libertar, te arrancar das mãos do diabo, te conduzir por um caminho reto, um caminho de justiça, porque só o Senhor é Deus e somente Ele pode fazer isso na sua vida. Deus, Ele te ama e Ele deseja mudar a tua história. Mudando a tua história, você vai servir a Deus com alegria, porque você vai observar que a vida nas trevas, a vida no pecado é terrível. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir de forma implacável, dia e noite. Ele e os seus demônios operam sobre a face da terra, destruindo vidas, destruindo famílias, destruindo cidades, nações. O espírito do inimigo opera no sistema mundano e perverso. Mas Deus, desde o princípio, nunca deixou o homem sem a sua palavra. Todos os dias, no final da tarde, Deus manifestava a sua glória, vinha trazer instrução ao coração do homem, vinha trazer ao ser humano a paz, a alegria, porque o Senhor é Deus. O Senhor, Ele te ama. E Jesus deseja mudar a tua história, porque não há outro Deus além do Senhor. E é esse Deus que veio para mudar a nossa história. A palavra diz que o Senhor é o nosso socorro bem presente em dias de tempestade, em dias de lutas, em dias de adversidades. E Ele nos ensina que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para estarmos firmes no dia mau, no dia adverso. Isso o inimigo não tem para aqueles que estão com Ele. Deus deseja mudar a tua história, deseja transformar o teu coração. E isso, meu amado, ouça a palavra. O Senhor Deus está falando contigo, ouça. A Bíblia não fala o tempo que Deus falou com o homem no Éden, e o diabo estava calado, estava em silêncio. Mas num certo dia, o diabo abriu a boca dele, trouxe mentira,
engano ao coração do homem. Deus tinha dito: não coma da árvore, do fruto da árvore da vida e da morte, da ciência do bem e do mal, porque se você comer, você vai morrer. Tem morte, tem sofrimento, mas o inimigo chega e fala: você pode, coma, você pode comer. O que Deus falou não é verdade. Você não vai morrer, você vai continuar vivendo. E tem mais, este fruto tem a capacidade de abrir os teus olhos para que você seja igual a Deus. Mentira. E por todo o tempo que Deus falou e instruiu, o homem rejeitou os conselhos de Deus. O homem rejeitou a palavra de Deus e deu ouvido à voz do inimigo, e para dentro de si lançou o fruto do mal, e ele morreu. Esse fruto rompeu, pois o pecado, Isaías declara, que constitui uma barreira entre o homem e Deus. Deus, ele é santo. Deus, ele é santo. O Senhor é santo. E a santidade de Deus não coabita com o mundo do pecado. Deus suporta por um momento de tempo esses anos que Deus tem dado, mas ele já marcou o dia do juízo, aonde ele vai julgar a raça humana, os anjos que caíram e o próprio diabo. Todos estarão à esquerda daquele grande e terrível dia, aonde Jesus, assentado no seu trono de glória, ele vai julgar os vivos e os mortos. O inferno vai se achegar à presença de Deus. A morte vai se achegar à presença de Deus. Todos serão julgados e condenados e lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E bem-aventurados são aqueles que têm parte com o Senhor nosso Deus, cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Terão direito à árvore da vida, terão direito a adentrar o reino dos céus por Cristo Jesus, e viverão com o Senhor por toda a eternidade. É o que a palavra de Deus ensina. E eu não sei se você conhece o Senhor, eu não sei se você tem a palavra de Deus guardada no seu coração. O salmista nos ensina: Senhor, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quem está em Cristo Jesus é uma nova criatura. Quem nasceu de novo não vive na prática do pecado. Quem nasceu de novo não tem prazer em pecar. Quem nasceu de novo não pode ser escravo do pecado. Vivemos numa geração deformada, uma geração que espiritualmente está morta, porque rejeitou os conselhos de Deus, rejeitou a palavra de Deus, rejeitou o Filho de Deus, rejeitou a salvação que Jesus Cristo conquistou para nós. Quando Jesus, na plenitude dos tempos, nasceu, foi a promessa de Deus lá no Éden. O Senhor nosso Deus, ele disse a Adão e a sua esposa que Eva, no seu ventre, iria gerar um varão. Passam séculos, mas Deus não esqueceu da sua promessa, da sua palavra.
profeta Jeremias declara que Deus vela pelo cumprimento da sua palavra. Tudo que está escrito na palavra de Deus, muitos já se cumpriram, estão se cumprindo e hão de se cumprir, pois é a palavra, e Deus vela pela sua palavra. Jesus nasce porque a promessa de Deus é que Jesus, este varão que seria gerado por a mulher, iria pisar a cabeça do diabo. Satanás, lá no Éden, ele pensou que tinha destruído o projeto maravilhoso de Deus, o ser humano. Mas ele se deu mal, porque quando o fruto do pecado dele adentra o coração do homem, Deus não disse que esse varão seria o filho dele. Mas quando Jesus nasce, quando Jesus opera e nos traz a palavra, quem crê é salvo, tem os seus pecados perdoados, tem a sua vida transformada. O diabo foi derrotado. Ele já não domina mais o coração daquele que vive na presença do Senhor, que tem prazer na sua lei, e nela medita de dia e de noite, e nela tem alegria de observar e viver assim como Deus ensina. Foi o inimigo derrotado. E quando Jesus se levanta dentre os mortos, o grande inimigo do ser humano foi derrotado, a morte. Jesus se levantou, o Cordeiro de Deus, que foi morto, mas ao terceiro dia se levanta com poder e glória. Ele reina, ele governa, porque aprove ao Pai colocar em suas mãos toda a autoridade, todo o poder, no reino dos céus, na terra, no inferno, em todos os lugares. Jesus Cristo reina, o Senhor, o nosso Deus. E a Ele, a palavra diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Por isso, o Senhor te ensina e te manda: faça isso enquanto você está neste mundo, o mundo dos viventes. Porque se você partir para a eternidade sem o Salvador, se cumprirá no dia terrível de Deus, quando Jesus, assentado no trono branco, o seu povo estará à direita, mas os inimigos de Deus estarão à esquerda. Ao povo à direita, o Senhor Deus vai falar: vinde, benditos do meu Pai, adentrai, possuí o reino. Mas aqueles que decidiram se rebelar contra o Senhor, que rejeitaram a palavra de Deus, eles vão experimentar a ira, porque o Senhor Deus vai, naquele dia: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para Satanás e o diabo, os demônios, principados, as potestades. Jesus muito falou sobre o inferno para te trazer conhecimento. Quando conhecemos a Deus, a paz do Senhor, meus amados, eleitos do Deus vivo, Deus, Ele deseja que você viva na presença do Senhor. E há uma diferença entre aquele que serve a Deus, aquele que caminha com o Senhor, e aquele que está longe de Deus. Longe de Deus, você é escravo do diabo. Longe de Deus, você morre. Longe de Deus, você vai perecer. Mas há um Deus que venceu. Há um Deus que tem poder para mudar a tua história. Buscai o Senhor para que você viva. O Senhor é bom
O Senhor é Deus de misericórdia. Jesus foi manifesto para desfazer as obras do diabo. Jesus foi manifesto para te socorrer, para te ajudar, para te auxiliar. O caminho do pecado traz consequências. E a maior das consequências, Paulo nos ensina que o salário do pecado é a morte. O homem morre em virtude dos seus pecados. Mas antes da morte, o homem sofre. A sua alma se angustia. E ele corre para que o mundo tem o álcool, as drogas, o sexo, tudo aquilo que o diabo oferece. Mas isso é passageiro. A alegria do mundo passa. O coração está deprimido. E vem os conselhos do diabo para que muitos trilhem o caminho do suicídio, o caminho da maldade. Quem conhece o Senhor Deus, quem vive na presença de Deus, não vai se levantar para fazer o mal. Mas quantos no dia de hoje se levantaram para roubar, para se prostituir, para usar droga, para traficar droga? Quantos estão com o coração cheios de ódio? Pessoas perversas. Esses dias, ouvindo o jornal, um jovem de 23, 24 anos, pai de 2 filhos, foi morto porque ele deu um jogo de luz e o outro condutor não gostou, passou e matou-lo. Esse é o ser humano que se levantou sem o Senhor. Porque aquele que conhece Deus, ele ama. O primeiro mandamento na lei de Deus, na sua palavra, que o ser humano deve amar o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra. Quem ama o Senhor tem o seu coração transformado. E o segundo mandamento, que sem o primeiro o homem não pode ter. Sem Deus, sem o amor de Deus, sem o Espírito Santo de Deus, você não vai amar o seu semelhante. E quem ama não vai matar. Quem ama não vai se levantar para destruir o seu corpo. Quantas pessoas, meio-dia, 1h da tarde, já bebeu aí vários copos de bebida, já fez coisas perversas nessas primeiras horas. É a realidade daquele que está sem o Senhor. Mas qual é o conselho de Deus? A Bíblia diz, em João 15, Jesus no verso 5 ensinando, ele diz: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. E no verso 7, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Sem Jesus não podemos fazer absolutamente nada. Se você não tem Jesus, você não tem nada. Quem tem Jesus tem esse verso 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Nascer de novo é isso. É uma mistura. Você está em Deus e a palavra de Deus está no seu coração. O Espírito de Deus está em seu coração. Você é uma nova criatura. Você tem a mente de Cristo. Você tem o Espírito de Deus te conduzindo. É o que Paulo ensina na carta aos Romanos, no capítulo 8. Os filhos de Deus
são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Quem tem Jesus não anda fazendo o que não presta, porque a Bíblia diz que nós não podemos entristecer o Espírito de Deus. Quem tem este Deus poderoso, todos os dias vai à fonte que é Jesus, para se encher do Espírito de Deus. Todos os dias se alimenta na palavra do Senhor, para que tenha disposição espiritual para resistir ao diabo, para resistir ao mundo, porque está junto de Deus, tem prazer, se deleita, se alegra, tem tempo para Deus. E tendo tempo para Deus, ele conhece a vontade de Deus. Quantas pessoas neste exato momento são ignorantes acerca de Deus, não conhecem nada de Deus, não conhecem os projetos de Deus, não tem vida em Deus, vida destruída, família destruída, casamento arruinado, enfermos físico e espiritualmente. A doença é consequência do pecado, as maldições, consequência do pecado. E as maldições às vezes vêm lá de teu pai, de teu avô, bisavô, homens maus que nada quiseram com Deus. E hoje você repete isso. Pessoas que não têm alegria no Senhor. É isso que Deus quer? Não. É isso que Deus deseja? Não. O Senhor deseja que você mude de vida. Paz do Senhor. Buscai a face do Senhor. Se vós estiverdes em mim. Que coisa maravilhosa estarmos em Cristo. A Bíblia diz que no mundo há dois senhores: ou você caminha com Deus ou caminha com o diabo. Caminhar com Deus é tão maravilhoso, porque Ele é o Todo-Poderoso. Mas quando você caminha com o inimigo, ninguém diz eu caminho com o diabo. Mas você tem que refletir o que a palavra diz. Quando você rejeita Deus, você está aceitando a servidão do diabo. Quando você rejeita Jesus, você está aceitando as maldições, você está aceitando a condenação, porque só Jesus pode perdoar os nossos pecados. Não há outro nome, só Jesus. Vá na paz. Só Jesus pode te socorrer, te ajudar. Mas muitas pessoas falam: não quero, vou ter que trocar a vida de adultério por Jesus, vou ter que trocar a vida na prostituição por Jesus, vou ter que trocar Jesus pelas minhas baladas, pelas minhas festas, pela minha droga, pelo meu álcool. É isso que o diabo coloca no coração do ser humano. Ele sofre, está na miséria, está na angústia, não tem saída. E o diabo está ali prendendo o coração dele. Por quê? Somos a geração do fim, a geração que tem prazer na iniquidade, a geração que tem prazer em fazer tudo aquilo que Deus falou não faz. Ele faz e faz com alegria, ele faz e faz com satisfação. Vai morrer. A Bíblia diz que é o culpado Deus não tem por inocente. A palavra de Deus, Jesus trouxe dos céus o Evangelho, notícias de Deus para o homem. Tudo que ele ouviu do Pai,
Ele pregou, Ele ensinou aos discípulos, Ele ensinou aos seus apóstolos. E quando Jesus consumou a obra na terra, quando Ele se levantou dentre os mortos, Ele reúne os seus discípulos, os seus apóstolos e diz: todo o poder nos céus e na terra o Pai me deu. Portanto, ide, caminhe por todos os lugares, pelos 4 cantos da terra. Ensine o que eu vos ensinei. Pregue o que eu preguei. E o Espírito de Deus estará com vocês por todos os dias, até a consumação do século. Jesus está contigo quando você delibera caminhar com Ele, quando você entrega a sua vida nas mãos dEle, quando a palavra dEle está no coração de você. E o que é maravilhoso, o final do verso 7: e pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. A oração maravilhosa. Quando você está em Deus, Deus está em você. O Senhor conhece as suas necessidades, e você vai levar a Deus a sua necessidade, a sua adversidade, tudo que estiver acontecendo. E Deus, o provedor, Deus, aquele que socorre, Deus, aquele que ajuda, Deus, aquele que pode fazer tudo, manifestará a sua glória na sua vida. Assim como o Senhor falou a Abraão: se tu uma bênção. Porque Deus falou a Abraão: sai deste lugar, sai desta terra, sai do meio da tua parentela, vamos caminhar. E ele obedeceu. Ele deixou tudo para trás. Ele foi caminhar com Deus. Ele foi viver com Deus. Ele estava com o Senhor. A Bíblia o chama o amigo de Deus. E ele ouviu Deus falar: se tu uma bênção. Ele ouviu promessas que se cumpriram, promessas que estão se cumprindo, e promessas futuras que vai se cumprir na vida de Abraão, na vida de todos aqueles que são filhos de Deus. Por isso, meu amado, delibere o seu coração. A Bíblia nos mostra homens e mulheres que deliberaram caminhar com Deus, dos quais a carta aos Hebreus declara que a terra não era digna dos tais. Homens que viveram na presença do Senhor, que tiveram intimidade com Deus e trouxeram aos nossos corações a palavra. Jesus, o Deus vivo que está conosco, o Deus vivo que fala, o Espírito de Deus, o Deus vivo que fala. A nós pregamos a palavra ao Espírito de Deus quando você deixa, quando você quer e aceita Jesus. Ele muda a tua história. É Ele que convence. É esse Deus, o Todo-Poderoso Deus, que está conosco. Buscai a sua face, deixai o caminho do pecado, deixai o caminho da maldade, volta-te para o Senhor, porque Ele é bom. O nosso Deus é Deus de misericórdia. O nosso Deus é Deus longânimo. O nosso Deus é um Deus benigno. E a Bíblia diz que a benignidade de Deus opera no coração do homem para que ele se arrependa. Opera no coração do homem a salvação. Creia no Senhor. Entregue a sua vida nas mãos desse Deus. Ele vai te ajudar. Ele vai te fortalecer. Ele vai te socorrer. E no dia mau, o Senhor está contigo. O Deus forte e todo-poderoso. Vamos orar agora. E vamos encerrar o trabalho. O Senhor é bom. Entrega o teu caminho. Entrega a tua vida nas mãos do Senhor. Creia nele.
Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que te ajuda. Porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Vamos orar. Pai amado, em o nome de Jesus Cristo, meu Deus, obrigado, meu Pai, por mais este momento que o Senhor nos concede, Deus. Estamos aqui, Deus, falando da Tua Palavra, ensinando, Deus, os Teus caminhos, e clamamos a Ti, Deus, na Tua bondade, na Tua misericórdia. Visita-nos, ó Pai. Assim, Deus, como está escrito, Senhor, lembra-te, Deus, que somos pó, somos pecadores, somos fracos, meu Deus, mas o Senhor é o Deus forte, o Senhor é o Deus todo-poderoso, o Senhor é o Deus santo. Deus, a palavra diz no profeta Joel: diga ao fraco, eu sou forte. Meu Deus, em Cristo Jesus somos fortes. Meu Deus, em Cristo Jesus está escrito: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fortalece, Deus, os fracos. Vivifica, Deus, aqueles que não têm esperança. Liberta, Deus, os cativos. Meu Deus, em nome de Jesus, repreendemos, Deus, todo o mal, toda a enfermidade, toda a obra do maligno, que caia por terra, em nome de Jesus. Meu Deus, visita a nossa cidade, visita, Deus, o Distrito Federal, visita, Deus, as demais unidades da federação, abençoa, Deus, a nossa nação. Deus, em nome de Jesus, muda a história, Deus, desta terra. Deus, tem misericórdia, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus.